Eu cumprimento a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor. Queridos irmãos, queridos amigos, nós estamos nesta oportunidade mais uma lição do nosso segundo trimestre de 2020. Hoje estudaremos a lição de número 3, cuja o tema é o bom pastor. Este é o tema em que nós estamos estudando hoje. O autor da revista, ele nos deu 3 objetivos sobre os quais nós iremos pensar. O primeiro deles é as características do bom pastor. O segundo, as necessidades da ovelha. E o terceiro é conhecer o bom pastor. São esses os 3 objetivos pelos quais nós estaremos pensando nesta lição. A nossa introdução diz: o Salmo 23 fora escrito por Davi na visão e perspectiva de um pastor de ovelhas. E como tal, Davi conhecia todas as implicações e realidades desse ofício. Ele olha para o Senhor e o vê da mesma forma que ele, Davi, cuidava das ovelhas. Ele percebe que Deus tem cuidado dele ao longo da sua história. E é nessa perspectiva que Davi escreve o Salmo 23, nos apresentando um Deus pastor, um Deus que cuida das suas ovelhas, um Deus que se importa, um Deus que está sempre presente, um Deus que provê, um Deus que é uma realidade na vida do seu povo, na vida das suas ovelhas. O primeiro ponto da nossa lição é o pastor e suas ações, ou, como queira, as suas atividades, que é aquilo que o pastor de fato é e aquilo que ele representa para as suas ovelhas. Há uma pergunta: qual a função de um pastor na perspectiva bíblica? Quando nós olhamos para a epístola do apóstolo Pedro, ele tem a resposta para esta pergunta. Se não, vejamos. Ele escreveu o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esta é a nobre e desafiadora missão de um pastor. E sabendo que tudo aquilo que vamos fazer no âmbito espiritual, nós precisamos ter o Senhor como o nosso referencial. E quando se fala de referencial para o ofício pastoral, não há como deixar de fora a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que viveu essa missão, que ensinou essa missão, que falou dela, mas ele mesmo foi o pastor por excelência no tempo e no espaço. O primeiro subtópico
o escritor nos ofereceu pelo menos 3, que é nesta primeira perspectiva pastoral. O primeiro deles é que o pastor oferece descanso para as ovelhas nos momentos de perigo. O segundo subtópico é que o pastor, ele é refrigério para a alma atribulada. E o terceiro é que o pastor é presença nas horas mais difíceis da vida das suas ovelhas. No nosso primeiro subtópico, quando fala que Deus nos é presente e nos dá descanso nos momentos de perigo. Deus criou todos os animais com meios de defesa conforme a sua espécie, exceto a ovelha. A ovelha é o único animal terreno que não possui nenhuma habilidade para se defender. É um animal totalmente vulnerável. Por esse motivo, se diz que a ovelha fica no fim da cadeia alimentar. É um animal totalmente indefeso. Nós não somos muito diferentes da ovelha. Aliás, a Bíblia nos compara com esse animal. Essa comparação se fundamenta exatamente no fato de sermos totalmente dependentes do nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo. Começando pela nossa redenção. Se Deus não provesse os meios da nossa salvação, estaríamos totalmente perdidos. Ele que tomou todas as iniciativas para providenciar a nossa salvação. Se não, vejamos o que diz a palavra de Deus. Porque nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Esta é a situação humana, dentro da perspectiva da nossa redenção. Na nossa vivência, na nossa caminhada, nós continuamos completamente vulnerável aos ataques do inimigo. Haja visto que nós enfrentamos uma guerra completamente desigual. Nós enfrentamos um inimigo perigosíssimo, um inimigo que não é tangível, um inimigo que não é palpável, um inimigo que ele, segundo a carta de Paulo aos Efésios, ele codifica ciência nas alturas celestiais. Logo, nós somos totalmente vulneráveis aos ataques do inimigo, porque somos pessoas, somos seres humanos tangível, palpável, e, portanto, a nossa luta contra o inimigo é uma luta desigual. A exemplo das ovelhas, do animal ovelha, nós somos seres completamente vulneráveis nesse mundo, na nossa caminhada. Fazendo referência a João, capítulo 16, versículo 33, o pastor Adilson, em uma de suas mensagens, disse que não temos a menor capacidade para vencer o mundo. Jesus venceu e vence por nós. Eu comungo completamente este seu entendimento. Creio que realmente nós não podemos vencer o mundo. Jesus Cristo venceu e Ele é aquele que garante a nossa vitória diante desse mundo perdido. Consideremos as palavras de Davi no Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós,
eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Precisamos, portanto, dos constantes cuidados do nosso pastor. Tudo o que precisamos é aprender a descansar nele, a confiar nele, como, aliás, fez o nosso irmão Pedro. Pedro estava preso na iminência de ser apresentado diante do povo e provavelmente o destino dele seria o mesmo destino de Tiago, irmão de João, ou seja, seria morto à espada, como foi o seu colega apostólico. No entanto, na noite anterior à sua apresentação diante do povo, diz a palavra de Deus, no capítulo 12, versículo 6 do livro de Atos, que ele dormia tranquilamente entre os soldados. Ora, ele sabia do que lhe aguardava, ele sabia do que te esperava. No entanto, ele também sabia de que há um pastor que cuida, um pastor que importa, um pastor que está presente, um pastor que é o seu guardião. Por isso, ele descansou e dormia tranquilamente. E é isso que nós devemos aprender. O segundo subtópico na nossa lição fala do refrigério para a alma atribulada. Do ponto de vista das coisas práticas da vida, mesmo o Senhor sendo o nosso pastor, nos cansamos, nos afadigamos, nos enfermamos e passamos por privações. Deitar-me faz em verdes pastos fala das necessidades existenciais do corpo e da alma. Por isso diz Davi, me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera-me a alma. Mesmo com Jesus o tempo todo, os discípulos precisaram de um momento para descansar, para repousarem. Se não, vejamos. E disse-lhe Jesus, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque não havia tempo para nem sequer alimentar. Esse vai e vem, esse ir e vir dos discípulos, como os diáconos imediatos de Jesus Cristo, tirava-lhe todo o tempo para uma alimentação saudável e para repousar. Jesus Cristo, sabendo disso, disse a eles, ao grupo, venham e procuremos um lugar deserto, aonde tenhamos possibilidades para vocês repousar um pouco. O fato do Senhor ser o nosso pastor não nos torna imunes ao cansaço e à fadiga. Claro que vamos nos cansar, porém, ainda que estejamos extenuados e até mesmo dizendo que não aguentamos mais, lá no fundo, no subconsciente, temos consciência de que não existe fim da linha para aqueles que são pastoreados pelo Senhor, pois há uma força que nos renova, que nos dá energia. Veja o que disse o profeta, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Portanto, o Senhor, ele é o refrigério para a nossa alma, o refrigério para nossas vidas. O terceiro e último subtópico diz que é a presença, que esse pastor é a presença garantida nos momentos difíceis, nos momentos de aflições. Consideremos as palavras de Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte pode ser qualquer situação de perigo ou aflição em nossa vida.
a consciência de própria mortalidade continua ou costuma se destacar quando da doença, provação ou dificuldade. Mas o Senhor, nosso protetor, nosso pastor, está presente em todas as horas. Ele nos guia em meio a esses vales sinistros e complexos. Lembram dos 3 jovens hebreus, do jovem Daniel e do apóstolo Pedro? Eles foram jogados na fornalha de fogo. Deus não os livrou da fornalha, no entanto, os livrou de serem consumidos pela chama de fogo. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou-o de ser destruído, de ser engolido pelos leões. Deus não livrou o apóstolo Pedro de ser preso, mas o livrou de ser morto pelo rei Herodes, por diz a Bíblia que enquanto ele dormia, o anjo de Deus entrou na prisão, abriu as cadeias e tirou o seu servo para fora. Portanto, Deus é uma presença certa, presença real nos nossos momentos de aflições, nos momentos de angústia, nos momentos em que nós pensamos que agora acabou, que nós não vemos uma pequena linha, uma pequena luz no fim do túnel, mas ainda assim Deus está presente. Ele pode até não nos livrar da cadeia, mas nos livra da morte. Pode não nos livrar da fornalha, mas nos livra do fogo. Pode não nos livrar da cova dos leões, mas nos livra dos leões. Glória seja dada ao seu santo nome. O nosso segundo tópico é as necessidades da ovelha. O Salmo 23 não apenas revela as características do bom pastor, mas revela também as necessidades da ovelha. Se não, vejamos. E o autor da revista escreveu 3 necessidades imediatas da ovelha. Primeira, necessidade de proteção. A segunda, necessidade de direção. E a terceira, necessidade de provisão. Vejamos a primeira. Fofinhas, lindas e extremamente dóceis. A ovelha foi o segundo animal a ser oficialmente domesticado há mais de 13.000 anos. Mas não é apenas de beleza que vive a ovelha. Ela é também um animal extremamente inteligente, sabendo inclusive diferenciar rostos dentro do seu rebanho. E mais, é capaz de conhecer a voz do seu pastor. E isso é um feito e tanto. Mas, contudo, é um animal míope e sem nenhuma habilidade para se defender, necessitando, portanto, dos constantes cuidados do seu pastor. Por tudo que a ovelha é e representa, ela é um animal que precisa constantemente de ser protegida. A sua visão é ruim, ela não tem senso de direção. Mas nós podemos entender que não é à toa que a palavra de Deus nos compara com esse animal, pois nós somos assim. Às vezes somos pessoas inteligentíssimas, mas caímos em qualquer uma vala que se apresenta em nossa frente. Caímos nas lábias do inimigo com facilidade. Às vezes somos seduzidos para o pecado com a maior facilidade. Precisamos também da constante atenção do nosso pastor. Davi afirma que o Deus pastor está sempre presente para prover a devida proteção às suas ovelhas. Releva considerar que ele não está falando da presença de um Deus qualquer. É a presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso nas batalhas. Assim como um pastor humano defenderia as suas ovelhas das garras dos predadores, Davi sabia, por experiência pessoal, que o Deus pastor
é um Deus presente, garantindo assim a proteção necessária para as suas ovelhas. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, nos orientou nos seguintes termos, melhor dizendo, o apóstolo Pedro nos orientou nos seguintes termos, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paulo entendeu isso muito bem quando afirmou em sua epístola aos Romanos, dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É bom lembrar que a nossa proteção vem do Senhor. Não somos nós que nos tornamos fortes, poderosos, estrategistas. Absolutamente não. É o Senhor Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. Diz a palavra de Deus: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A proteção é para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que confessam os seus pecados, para aqueles que se arrependem, que obedecem a sua palavra. Esses são protegidos pelo Senhor. Vejam o que disse o apóstolo João: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós, o vale representa as dificuldades que por vezes abatem sobre nós, as lutas, as perdas, o sofrimento e etc. No entanto, querido irmão, querida irmã, o vale, por mais escuro que possa ser, por mais sombrio, por mais assustador que pareça, não pode ser motivo de desespero para aqueles que são pastoreados pelo céu, que são pastoreados pelo Supremo Pastor. No Evangelho segundo Mateus, há uma promessa feita por Jesus Cristo, que é um verdadeiro bálsamo para a alma aflita. Eis o que disse o Senhor: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Segundo subtópico é as necessidades de direção. Saber por onde andar era fundamental para a preservação da vida da ovelha. Ela precisava de direção do pastor. Este ia à frente. Seu cajado tinha uma curva em uma das pontas, uma espécie de gancho. Com ela, o pastor conseguia resgatar a ovelha que caísse em alguma vala ou se prendesse em algum lugar de difícil acesso. A função do pastor era sempre definir o caminho mais seguro para se chegar ao destino. Para garantir que as ovelhas o seguissem, o pastor às vezes a chamava pelo nome ou batia o cajado no chão enquanto caminhava à frente das ovelhas, que, ouvindo o som do cajado, seguiam obedientemente a direção proposta. Davi entendia que as ovelhas se sentiam seguras com o pastor, pois ele sempre as levava pelo caminho correto e seguro para chegarem ao destino almejado. Deus continua prevendo direção certa para cada um de nós hoje. Considere o que diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Equivale dizer que o nosso caminho fica mais seguro, iluminado, fácil de trilhar, quando nos deixamos orientar pela palavra de Deus. O Senhor Jesus afirmou que a direção segura para nós hoje é segui-lo, é tê-lo como nosso referencial. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso cajado hoje é a palavra de Deus, a Bíblia. É ela que marca a direção para seguirmos. É por ela que nos guiaremos. É pela obediência a ela que encontraremos
o destino final, o céu. Em terceiro lugar, e por último, do segundo tópico, nós temos a necessidade de provisão. É impressionante o quanto Deus proveu aos filhos de Israel, desde a saída do Egito até Canaã. Os hebreus só sabiam murmurar. Ainda assim, Deus continuava provendo as suas necessidades. Isso porque a ovelha, ela precisa de alguém que a conduza, como disse Davi, para pastos verdejantes. O pastor tem a função de escolher, de prover o lugar melhor para a pastagem das suas ovelhas. E foi exatamente isso que Deus fez ao longo da história de Israel e continua fazendo com a sua igreja, provendo as nossas necessidades mais prementes. Veja para Israel o que Deus proveu. Deus abriu o Mar Vermelho assim que saíram do Egito. Deus fez água brotar da rocha. Deus fez maná cair do céu. Deus mandou codornizes. Deus providenciou uma nuvem para dar sombra durante o dia. Era o ar-condicionado de Deus na vida do seu povo durante a caminhada no deserto. Deus providenciou uma coluna de fogo para iluminar o caminho durante a noite e proteger o povo contra a ação de animais selvagens. E por fim, Deus abriu o Rio Jordão. Deus, ele é o Deus provedor. Nós precisamos de alguém que provê os nossos recursos para suprir as nossas necessidades. E nós somos testemunhas verídicas de que Deus é um Deus provedor. A palavra nos afirma isso, mas nós temos experiência de que Deus sempre nos proveu. Nosso Criador nos fez sabendo de todas as nossas carências e para cada uma ele tem o recurso certo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se quisermos ter a provisão para as nossas necessidades, na área espiritual, na área física, na área emocional, devemos primeiramente colocar as nossas vidas nas mãos de Jesus e crer que o Deus que operou milagres no passado é o mesmo que opera milagres no presente. As promessas do Senhor não falham. Disse Jesus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos então para o terceiro e último tópico da nossa lição. Cristo, o Supremo Bom Pastor. Há na palavra de Deus vários textos, tanto ditos por Jesus como pelos profetas, que falam de Jesus como o bom pastor. Vejamos. Primeiro, dá a vida pelas ovelhas. Esta é a primeira característica do bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, disse o apóstolo João. No sentido em que esta expressão foi dita por Jesus, não se pode aplicar a um pastor de rebanho comum. Não importa quão bom ele possa ser. Qualquer pastor pode arriscar a sua vida em defesa de suas ovelhas, como fez Davi. Porém, ele não dá a vida como sacrifício voluntário. Por outro lado, na vida comum, a morte do pastor significa dano e possível morte do rebanho. Neste caso, a morte do pastor significa a vida para as ovelhas. O bom pastor dá a vida em benefício das ovelhas. Disto não há dúvida. Porém, a única maneira pela qual ele pode beneficiar as ovelhas, salvando-as da destruição perpétua e lhes concedendo a vida eterna, é morrendo no lugar delas, conforme se lê no Evangelho segundo Mateus. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Foi exatamente o que Jesus fez.
o bom pastor dando a sua vida por nós. Veja o que disse o profeta. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Segundo subtópico, relacionamento com as ovelhas. Essa é outra característica do bom pastor. Consideremos as palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Sempre que Jesus se revela como bom pastor, fica evidente uma forte relação de profunda pessoalidade e intimidade com as suas ovelhas. O texto diz, ele chama pelo nome as suas ovelhas. O bom pastor conhece o cheiro de cada ovelha, conhece o temperamento de cada ovelha, conhece as carências de cada ovelha, conhece as manias de cada ovelha, enfim, conhece absolutamente tudo sobre suas ovelhas. Jesus não só diz que chama as ovelhas pelo nome, mas também diz que elas conhecem sua voz. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Isso é coisa pessoal. Precisa desenvolver uma relação íntima para decidir pequenos detalhes ou decifrar pequenos detalhes. Eis a razão porque não são todos que conseguem decifrar a voz do bom pastor. Não são todos que têm sensibilidade e capacidade de codificar sons, de modo a não confundir, porque sua voz é ouvida na dimensão mais profunda do ser. Porventura, o amado irmão, a amada irmã conhece a voz do seu pastor? Concluindo nosso último subtópico. Outras ovelhas para o aprisco. No Evangelho segundo escreveu João, Jesus fez a seguinte afirmação: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um pastor, haverá um rebanho e um pastor. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo não se limitam àquelas que estão no curral judaico, seja na Palestina, seja em outros lugares. De acordo com o texto de João 3,16, o amor de Deus é socializado para o mundo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho primogênito para salvar o mundo, para salvar a todos, para que todo, absolutamente todo, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Jesus veio para gente de todos os tipos, veio para o pobre e para o rico, para o que sabe e para o que não sabe, para o inteligente e para o quase estúpido, para os que pensam com profundidade e para os que pensam com perspectivas rasas, para gente de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer procedência. Se vier a ele, vai ser abraçado, terão os pecados perdoados e feitos povo seu e ovelha do seu pasto. Concluindo, no Salmo 23, Davi explica que se seguirmos ao Senhor e confiarmos nele, mantendo um íntimo relacionamento com ele, teremos as nossas carências e necessidades supridas pelo bom pastor, em todas e quaisquer circunstâncias. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.